Olá, então eu vou tentar fazer mais rapidamente aqui, apenas um complemento, então, ainda falando sobre a sombra, algumas coisas que por falta de tempo acabaram ficando fora aí desse último vídeo que eu fiz a respeito da sombra. Então, respondendo rapidamente primeiro essa pergunta, né? Por que não excluir a sombra, né? Primeiro, lembrando que não é o pacote inteiro, mas vamos dizer, se a gente fosse tratar ali alguns pontos que a gente está denominando ali como relativo a esses complexos, então, do arquétipo da sombra, por que não extirpá-los, né? Primeiro que é muito fácil incorrer num erro de reprimi-los novamente, né? Então eles não vão sumir. Eles vão continuar reprimidos, sendo que o movimento é bem o contrário, né? Trazer para a consciência. Então, às vezes você acha que as coisas sumiram, mas estão apenas inconscientes, e aí que elas são mais perigosas, né? Justamente o movimento contrário é trazer para a consciência. E o segundo ponto é aquela imagem que eu tinha trazido, que tudo está ligado a tudo. Então, tem esse determinado alerta de que você tirando alguns pontos ali, você excluindo alguns pontos ligados à sombra, você excluindo outras coisas que não é conveniente excluir, né? Tem muito de potencial criativo, às vezes ligado às sombras, mas também um risco de exposição até a grandes desordens psicológicas por elementos ali diversos, né, ligados ali a outros complexos da tua personalidade que não são a sombra. Então, há sempre a ideia na psicoterapia ou nesse tipo de tomada de consciência, transformação, né? Mais ou menos como aquilo, nada se perde, então tudo se transforma. Então, a ideia é realmente trazer para a consciência para transformar esses pontos, colocando consciência nisso. Além disso, eu queria trazer também uma imagem aí, que é duas imagens, na verdade. Uma que é clássica entre os junguianos, que é aquela da espiral ascendente. Então, é como se o processo de individuação fosse uma espiral ascendente no seguinte sentido. Às vezes você trabalha um ponto ali, você se vê numa situação, ou se você faz psicoterapia, você se vê num ponto ali que você acaba se defrontando ali com a ajuda do profissional com o teu inconsciente, e você meio que dá uma trabalhada ali e, pum, vamos dizer, deixa ele, passa para outro ponto. E o que acontece? Vai ter um dia na tua vida que você vai voltar para essa mesma questão. E aí você não vai olhar para trás e falar, puxa, então aquele trabalho que eu fiz lá não serviu para nada. Não, a ideia da espiral ascendente é isso. Você volta lá para o mesmo ponto, mas um andar assim, um nível acima, vamos dizer assim, né? Então você volta a retrabalhar aquilo, mas o trabalho que foi feito antes não está perdido. Então, vários junguianos usam essa figura clássica da espiral ascendente. E ela é infinita, né? O processo de individuação não acaba nunca, não tem um destino. Então você vai trabalhando ponto a ponto e você muda, vai resolver outras áreas, mas você acaba voltando, mas sempre já partindo de algo já trabalhado no passado, né? O trabalho não é perdido, como eu disse. E uma outra imagem que se toca muito dessa, eu vou trazer aqui desse romance que eu até recomendo, que é A Insustentável Leveza do Ser, que ele traz, me perdoem aí os entendidos em música e também o professor de música se eu falar errado, faz tempo que não tem aula, então talvez me confunda, mas o Milan Kundera traz esse romance a ideia de que a vida é como se fosse uma música, né? Então, onde você sempre vai voltando aos mesmos motivos, então, ali na harmonia da música, mas sempre mais resolvido. Então, no romance, o Milan Kundera, ele coloca aqui todo um enlace entre os personagens, que eles acabam se defrontando justamente nessa ideia. Há o mesmo problema, e aí um dos personagens faz essa reflexão, que a vida é como se fosse uma música. Você sempre vai voltando para os mesmos motivos, mas sempre ele vai estar mais bem resolvido ali no desenvolvimento da harmonia, e no caso dessa imagem da música. E até vou aproveitar, como esse vídeo vai ficar curto, fazer duas recomendações de leitura. Uma é o Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que é um romance filosófico. Isso é interessante, que eu estou começando a estudar Camus, e o Camus fala que se você quiser filosofar, escreva romances, né? Uma ideia francesa, né? De fazer filosofia. Vem lá do Sartre e outros tal, mas o Milan Kundera é tcheco. Então, muito antes de eu até estudar Jung, ou então Camus muito antes, eu já tinha entrado em contato com esse livro, que até hoje é um dos meus preferidos, e é nessa ideia, uma filosofia com vários insights um romance com vários insights filosóficos. Então fica a recomendação aí para quem gosta de romance e gosta de filosofia. É um romance excepcional e te traz vários insights filosóficos. E aproveitar também, já que eu citei a citação que está aqui na orelha desse livro, e cai bem para esse nosso momento, se alguém estiver vendo no futuro, a gente está no meio da pandemia agora, julho de 2020, e A Peste, de Albert Camus, que é também um romance do Camus, que foi, além de filósofo, muitos até o colocam até muito mais como romancista do que filósofo, embora eu considero ele um grande filósofo,
Mas A Peste fica a recomendação aí, se alguém está vendo aí no meio da pandemia, vai ser legal. É interessante ver, porque traz a ideia que a gente está vivendo e foi escrito em 1937, né? Se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado... Ah, não, desculpe, 1947, tá aqui. E é interessante você ver como mais de meio século atrás, muitos comportamentos parecidos, né? Do romance que ele descreveu e do que a gente está vivendo hoje. Então você consegue o quê? Extrair vários insights importantes a respeito da própria natureza humana mesmo, né? Porque você vê, se passado tanto tempo em sociedade tão diferente, alguns comportamentos são iguais, ao meu ver, significa que tem muito ali da própria natureza humana, né? Então fica essa recomendação desses dois romances e seria isso, só um complemento então ao vídeo anterior. Valeu, até mais!